Olá, meus alunos queridos. Nesse vídeo nós vamos falar, sobre a penetração e replicação dos vírus, o ciclo de infecção do vírus na planta e o movimento do vírus na planta. Esse é o vídeo 3, dando sequência às nossas aulas de virologia. Então, replicação e movimentação do vírus nas plantas. Então, etapas do ciclo de infecção. Então, a infecção sistêmica, então dentro da planta, existe a infecção simples, que é quando o inseto coloca o vírus na planta, e tem a infecção sistêmica. Então, a infecção sistêmica, ela ocorre em 3 fases, né? A replicação do vírus, então ele replica o quê? O seu genoma, ele se multiplica muitas vezes, e aí ele vai se movimentar. Então, o movimento ocorre, um movimento a curta distância, que é de célula a célula. Então, ele é depositado, pelo inseto lá na folha da planta, durante a alimentação do inseto, tá? Que pode ser durante a picada de prova ou durante a alimentação, onde muitos insetos, atingem o floema. Então, seja na picada de prova, ou seja lá no floema, na alimentação onde atinge o floema, esse vírus vai ser depositado na planta. E aí, então, vai de célula a célula, curta distância. Ou então, o movimento a longa distância, que é o movimento sistêmico, que é onde o vírus atinge, o floema. Então, aí a longa distância, por quê? Porque uma vez no floema, o vírus vai descer junto com a água e os nutrientes, os fotoassimilados da planta, ele vai descer para a raiz. E depois ele vai subir para o ápice das partes, aéreas da planta. Então, infecção inicial, o que? A penetração do vírus. Então, o vírus, como que ele vai entrar? Através de um vetor ou de um ferimento, tá? É as principais formas de penetração do vírus. Por um vetor, que a maioria são insetos, ou por ferimentos, durante a poda, durante a capina, ele vai penetrar. Então, uma vez ele penetrando na célula, tá? A parede da célula, essa amarelinha aqui, aí mostra que, lá no outro vídeo eu mostrei isso aqui para vocês, aqui é o vírus. Então, o vírus, ele vai penetrar. A maioria deles, um que causa muitas doenças, é o gênero potivírus. Então, o gênero potivírus, ele pode ser transmitido dessas duas formas aqui, ó. Quando o inseto está penetrando, fazendo a picada de prova só na epiderme, ou quando o inseto está, se alimentando no floema. Então, o vírus vai ser depositado tanto na epiderme da folha. Se ele entrar, o que acontece? Se o inseto está se alimentando na epiderme, o vírus vai ficar na epiderme, não vai? Aí ele vai se multiplicar naquelas células da epiderme, vai movimentar de célula em célula até ele chegar no floema. Então, os sintomas, a planta vai ficar sintomática por um tempo maior, tá? Até o vírus atingir o floema. Agora, os insetos, que a maioria deles, por exemplo, as cigarrinhas e os pulgões, que se alimenta diretamente aqui no floema, o vírus já vai colocar de imediato. Então, a planta, se for uma planta nova, ela vai apresentar os sintomas rapidinho, até 5, 7 dias ela já está, se for uma planta nova, ela já está apresentando os sintomas do vírus, tá? Um exemplo seria o mosaico. E então, como o vírus vai descer para as raízes e vai subir nos fotos, com a água e os nutrientes, ele vai infectar a planta inteira. Então, todas as folhas vão apresentar os sintomas, tá? Então, início da multiplicação de quê? Do genoma do vírus. Então, o vírus possui só o material genético, que é DNA ou RNA, envolto de uma capa de proteína. Então, ele vai multiplicar o quê? O seu material genético, o seu ácido nucleico. Então, vai ocorrer, quando ele penetrou lá na planta, entrou na célula, no citoplasma. Então, o que vai acontecer? Ele vai liberar o ácido nucleico viral, que pode ser DNA ou RNA, nunca os dois juntos. Então, ocorre a desencapsidação. Desencapsidação é ele retira a capa de proteína, tá?
ele libera a proteína e ele fica só com o genoma, tá vendo o genoma? Então esse azulzinho significa o genoma sem a capa. Aqui, tá vendo? A capa não é rosa? O vírus tem uma capa de proteína que tá pintada aqui de rosa. Ele penetrou e ele vai se ligar onde? Na fábrica de proteína. A fábrica de proteína é quem? Os ribossomos. Então esse verdinho aqui significa os ribossomos. Ele perde a capa de proteína e fica... Isso ele vai se ligar diretamente à fábrica de proteína das células. Então ele vai passar a comandar, tá? Ele vai ser o comandante, o ditador daquela célula e a célula só vai trabalhar para o vírus, tá? Então ele se liga diretamente nos ribossomos e vai ocorrer o que? A síntese de ácido nucleico e proteínas, fazendo novas fitas do vírus. Então vai fazer várias fitas e eu vou mostrar o resto do processo no próximo slide. Então, associação com os ribossomos. Ele penetra, né? Liberação do ácido nucleico viral. Então, o ácido nucleico é liberado, as proteínas que estavam protegendo ele vai sair, que é essas aqui. Então, todas essas proteínas vão sair, vai deixar o ácido nucleico sozinho aqui. E ele vai ficar aqui, ó. Tá? As fitas vai se ligar diretamente, então, ele não é de RNA mensageiro, de RNA de fita simples, então ele é o próprio RNA mensageiro. Então ele vai apenas se ligar com os ribossomos. Isso aqui é o exemplo do Tobacco mosaico-vírus, tá? Do fungo. Ele já é o próprio RNA mensageiro, ele só se acopla nos ribossomos para que os ribossomos façam a proteína de quem? Do vírus, não é da célula da planta não, só do vírus. Então, é um processo muito simples e, né, ágil. Então, aqui o processo completo. Penetrou, se juntou com os ribossomos, né? Aí, os ribossomos vão fazer várias cópias dele. Então, como que acontece? Ele penetrou, ele é o próprio RNA mensageiro, então vai fazer várias fitas dele. Então, é de RNA mensageiro, tava várias fitas de RNA mensageiro. E ele vai produzir o quê? Que ele vai, né, comandar para que a célula faça? Que faça várias cópias de quê? Da capa, né, das fitas de RNA dele, fitas de RNA e proteínas de movimento. E também as fitas dele e as fitas da proteção dele, porque não tem que voltar a capa de proteína, esse rosinha é a capa de proteína que ele tinha no início. Então vai fazer várias fitas dele aqui, as fitas de proteção dele, que é as proteínas de proteção, e as proteínas de movimento, que é as vermelhinhas, tá? Então, muita proteína de movimento para ele se movimentar a curta distância e a longa distância. Só isso. Então, ele obriga as células a fazer isso, a multiplicar o genoma dele, a fazer muitas proteínas, né, que vai recobrir ele novamente de proteção e as de movimento. Então, o complexo, tá? Complexo vírus ribossomos para formar as proteínas virais. Então, aqui a foto mostrando ele, ocorre a desencapsidação da capa proteica e ele está se ligando diretamente nos ribossomos. Então, ocorre dessa forma, dos dois lados, tá? Aqui, né, aí vai formando várias fitas do RNA dele. Aqui, foto em microscopia eletrônica. Então, o formato dele, né, na forma alongada rígida, e aqui ele fazendo a desencapsidação, se ligando aos ribossomos. Aqui, ó, ribossomos do inglês. E as fitas de RNA, que é o próprio RNA mensageiro que se liga ao ribossomo. Então, movimentos do vírus na planta. Então, os vírus são produzidos nas células, são capazes de infectar a planta via movimento lento, né, célula a célula, de forma mais ágil a longa distância via sistema vascular pelo floema. Então, infecção sistêmica em 3 fases. Então, a primeira fase da infecção sistêmica, replicação do vírus, tá, do material dele, genético dele, na célula da hospedeira, então lá no citoplasma. Movimento a curta distância pelos plasmodesmas, tá? De uma célula para outra. E movimento a longa distância via floema, tá? Então, ele se replica, ele passa de uma célula para outra via plasmodesma, com as proteínas de movimento, que é aquelas vermelhinhas. E o movimento a longa distância, que ele já entrou no floema. Uma vez no floema, não precisa mais de proteína de movimento, porque ele já vai direto com a água e os nutrientes. Então, aqui, o vírus, né?
Se o inseto colocar ele aqui na epiderme da folha, ele vai se multiplicar dentro da célula, né? Ele vai comandar os ribossomos, vai fazer várias copas dele, ele vai se proteger, vai colocar a capinha dele para ele passar para outra célula, para outra, até ele atingir os feixes do floema. Esses azulzinhos aqui é do xilema. Então, até atingir o floema, ele vai descer para as raízes e depois vai subir via xilema. Uma vez que ele atingir os feixes vasculares, ok. Agora tem a maioria dos insetos de forma persistente, né? Que ele já vai colocar o vírus diretamente aqui, ou no floema ou no xilema, tá? Que ele já coloca diretamente nos feixes vasculares. Então, o problema do movimento, né, de uma célula para a outra. Porque os plasmodesmas, né, da parede celular, que une uma célula na outra, ele é bem apertadinho, tá? Então, os vírus, né, eles são os menores partículas, mas assim mesmo eles são grandes em relação às células das folhas, tá? Então, nós temos o formato esférico, que tem os esféricos menorzinhos, tem o esférico maiorzinho, tem aquelas que são geminadas, né, que elas vêm de 2 a 2. E então, eles precisam passar. Então, para isso, eles precisam da proteína de movimento, que é essas rosinhas bem aqui, tá vendo? Então, elas formam uma camadinha dos dois lados, que aí o vírus vai deslizar entre as proteínas de movimento, tá? Então, é como se ele escorregasse lá nas proteínas de movimento. Esse aqui exemplifica bem, tá? Os plasmodesmas, ele passando de uma célula que era uma célula, que é outra célula. Então, esses vermelhinhos aqui são as proteínas de movimento, ó, proteína de movimento, tá? Do inglês. Essas vermelhinhas proteínas de movimento, que ele obriga a célula a fabricar, e essas rosinhas é o vírus, tá? Ele passando de uma célula para outra, né, com a ajuda das proteínas de movimento, que vai fazer ele escorregar aqui de uma célula para outra. Então, aqui nessa foto aqui de microscopia eletrônica, mostra os plasmodesmas e os vírus se movimentando de uma célula para outra através dos plasmodesmas aqui, tá? Passando de uma célula, vindo de lá, vindo para cá, tá? Aqui novamente, ó, eles, tá? Então, forma um túbulo. Então, é como se essas proteínas formassem um tubo onde eles passam, tá? E deslizam dentro desse tubo. Tem proteínas dos dois lados e eles atravessam com facilidade. Aqui, novamente, outra foto de microscopia eletrônica mostrando, né, localização das proteínas de movimento no plasmodesma, tá? Então, aqui, as partículas dos vírus atravessando de uma célula para outra célula. Célula 1 e célula 2. Aqui, novamente, do Cowpea mosaic virus, no feijão, as proteínas, né, o vírus que foi colorido com a proteína fluorescente e mostrando eles aqui, ó, a foto, tá vendo? Então, formou um túbulo, as proteínas de proteção ficam nas laterais, né, nas duas laterais, formando um túbulo onde o vírus se desloca de uma célula para a outra com facilidade. Então, sem a proteína de movimento, ele não consegue se movimentar na planta. Então, ele obriga os ribossomos a produzir as proteínas dele. Então, quando ele chegou na planta, vamos ver o tempo, né? Disseminação do Tobacco mosaic virus em função do tempo. Então, ele chegou na folha, foi colocado pelo inseto na folha, não importa se foi lá no floema ou não. Ele chegou na folha, o que acontece? Ele vai se movimentar até ele chegar nos feixes vasculares. Se ele chegar no floema, ele vai o quê? Ele vai descer. Então, ele desceu, olha, com 4 dias ele já desceu, tá? Foi para a raiz. Aí, com 5 dias, o que aconteceu? Uma vez que chega aqui, então, só aqui você está se movimentando na folha, é um movimento a curta distância, demora, tá? Ele demora um pouquinho. Demorou 3 dias para ele chegar aqui, para ficar a folha toda contaminada. Com mais um dia, ele já desceu para a raiz. Mais um dia, olha o tanto que ele já foi, tá? Então, uma vez que chega nos feixes vasculares, no floema, aí ele vai subir para os ápices. Então, os sintomas viróticos, os primeiros sintomas vai começar a aparecer onde? Nos ápices, né? Nas folhinhas novas. Que a planta vai mandar a água e os nutrientes para as partes novas. E, por exemplo, aqui 10 dias, 18 dias,
25 dias já tem a planta inteirinha contaminada. Mas nos primeiros dias, né, por exemplo, com 4, 5 dias, só às vezes ele está assintomático. Então, o problema dos vírus são as plantas assintomáticas que a gente não está vendo. Às vezes tem algumas folhas, mas a gente não vê, né? A planta tem muitas folhas. E se for uma planta mais alta, vai estar lá no ápice. A gente não está vendo aqui de baixo, né? Se for uma árvore grande. Então, o problema é a planta assintomática. Tá? Formação de inclusões citoplasmáticas. Então, o gênero Potivírus, ele forma as inclusões citoplasmáticas que são vistas na microscopia eletrônica, tá? Então, eles são formadas essas inclusões do modelo catavento, então, ó, no citoplasma, tá? Citoplasma, tá? No citoplasma e também no núcleo. Então, ele forma ela na célula toda, ok? Tanto no citoplasma quanto no núcleo da célula da planta. Então, a síntese de proteínas virais. Então, um vírus de planta necessita de apenas 3 proteínas para completar o ciclo de vida. Só para completar o ciclo de vida. Agora, para se movimentar, ele precisa de 4. Então, a proteína replicase, que é para ele se replicar, né? Várias cópias do genoma dele. As proteínas de movimento, que é para fazer ele se movimentar na célula, célula a célula e a longa distância. E proteína capsidial. Tá? Ah, não, para proteína é só célula a célula mesmo, que a longa distância ele já está nos feixes, não precisa mais de proteína. Proteína capsidial, que é a capa de proteção viral dele, aquela que ele se protege. Né? E transmissão do vetor. Então, ele também precisa de transmissão por vetor, aqueles que são transmitidos por vetor. Ok? Então, o próximo vídeo será o vídeo 4 de sintomatologia e os principais gêneros.